Nessa videoaula, finalizando a sequência de 11 situações sobre inércia, apresentamos os efeitos produzidos pela inércia dos passageiros em um ônibus em movimento, e o comportamento aparentemente anômalo do balão de gás hélio. Esses que nós usamos em festas de aniversário e em parques de diversão. Vamos lá? 10º exemplo: passageiros no ônibus. Nos ônibus, sabemos que os passageiros precisam ficar atentos às mudanças bruscas. Para analisarmos esse exemplo, consideramos um ônibus deslocando-se em um trecho retilíneo de uma estrada com rapidez constante de 80 km por hora. Considerando que em relação ao asfalto, tudo o que está dentro do ônibus está se movendo a 80 km por hora, incluindo o ar, analisaremos 4 casos. Primeiro caso: o ônibus em movimento retilíneo e uniforme. Nesse caso, os passageiros permanecem a 80 km por hora, juntamente com o ônibus, não precisando sequer segurar aquelas barras verticais e horizontais, geralmente na cor amarela, chamadas de barras de apoio ou balaustres, cuja função básica é a de fornecer uma segurança adicional aos passageiros que estão de pé. Segundo caso: motorista freia bruscamente o ônibus. Quando o veículo é freado, reduzindo sua rapidez de 80 km por hora para 40 km por hora, os passageiros tendem a manter-se em seu estado de movimento original, que é de 80 km por hora, já que o sistema de freios atua apenas no ônibus. Esse descontrole que sentimos quando o ônibus freia bruscamente, ocorre porque durante a freada, a rapidez do passageiro não é alterada. Por isso, as pessoas têm a sensação de estarem sendo jogadas para frente, quando na verdade é o ônibus que está diminuindo a velocidade. Durante a freada, essa força não foi transmitida ao passageiro, pois ele não estava segurando a barra de segurança. E por essa razão ele continua com rapidez de 80 km por hora. Porém, se o passageiro estivesse segurando uma das barras de segurança do ônibus, com certeza ele iria reduzir a sua rapidez, já que a barra de segurança transfere para o passageiro o efeito da frenagem. Essa situação é idêntica àquela analisada anteriormente, em que o cavalo trava na frente de um obstáculo, e o cavaleiro é lançado para frente. Terceiro caso: motorista mete o pé no acelerador. Ao acelerar o ônibus, aumentando a rapidez de 40 km por hora para 80 km por hora, mantendo o mesmo trajeto retilíneo, os passageiros tendem, por inércia, a continuar a 40 km por hora, tendo a impressão de que estão sendo jogados para trás. Para que a rapidez do passageiro se iguale à do ônibus, é necessário que ele esteja agarrado à barra de segurança. Quarto caso: ônibus realiza uma curva. Nesse caso, o ônibus mantém a rapidez de 80 km por hora, porém passa a descrever uma trajetória curva, quando o motorista gira o volante. Aqui, apesar da velocidade do ônibus não ter sofrido alterações em intensidade, permanecendo a 80 km por hora, o motorista alterou a direção da velocidade do ônibus, ao realizar a curva. Como os passageiros estavam movendo-se em trajetória reta, eles tendem, por inércia, a permanecerem nesse estado, tendo a sensação de estarem sendo lançados para a lateral oposta à curva. Para resolver o problema, basta que o passageiro esteja segurando a barra de segurança do ônibus. 11º exemplo: balão de hélio. Deixamos este exemplo por último, pois em uma primeira análise, parece que o gás hélio não obedece à lei da inércia. Será? Para entendermos essa afirmação, utilizaremos a simulação de um ônibus em movimento retilíneo e uniforme, onde em seu interior temos um passageiro sentado em uma cadeira móvel sobre um trilho.
um pêndulo preso ao teto do ônibus, e um balão de gás hélio preso ao assoalho do ônibus. Pelo fato do ônibus estar em movimento retilíneo e uniforme, tanto o passageiro, como o pêndulo, bem como o balão de gás hélio, estão em repouso em relação ao ônibus. No momento em que o semáforo indicar sinal vermelho, o ônibus será freado até parar. Pelo que já aprendemos sobre a inércia dos corpos, é natural esperarmos que o passageiro, o pêndulo e o balão de gás hélio continuem por inércia, em movimento retilíneo e uniforme e, portanto, sejam deslocados para a frente do ônibus. Certo? Opa! Não foi isso que ocorreu. O balão de gás hélio, diferente dos demais corpos, sofreu um deslocamento para trás, enquanto o ônibus freia, o que contraria as nossas expectativas. Mas vamos continuar e ver o que ocorre em seguida. Bem, quando o semáforo indicar sinal verde, o ônibus sai do repouso e é acelerado para frente. Esperamos nesse caso que o passageiro, o pêndulo e o balão de gás sejam deslocados por inércia, para trás. Novamente o balão de gás hélio frustrou nossas expectativas ao ser submetido a um deslocamento para frente. O que está ocorrendo? Será que o gás hélio não obedece à lei da inércia? Lógico que não. Então necessitamos entender por que o balão de hélio está agindo de maneira rebelde. O que ocorre é que o ar a nosso redor é bem mais denso que o gás hélio. Quando o ônibus freia, o ar, juntamente com o pêndulo e o passageiro são deslocados por inércia, para frente em relação ao ônibus, mas o balão de gás hélio, por possuir massa muito pequena, ou seja, densidade muito menor que o ar, não gera por inércia tanta resistência. Assim, com o deslocamento do ar para frente cria-se uma região de menor pressão na parte de trás do ônibus, fazendo com que a bola de gás hélio ocupe essa região. Está aí a explicação do porquê o gás hélio acompanha o sentido da frenagem. O mesmo princípio vale quando o sinal fica verde e o ônibus é acelerado para frente, a partir do repouso. Nesse caso, o ar, juntamente com o pêndulo e o passageiro, são deslocados por inércia para trás em relação ao ônibus, e o balão de gás hélio, por possuir inércia muito menor que o ar, já que sua densidade é aproximadamente 7 vezes menor, é deslocado para frente, ocupando essa região que passou a ser de baixa pressão. Daí a explicação do porquê o gás hélio acompanha o sentido de aceleração do veículo. Todos esses exemplos expostos, nos mostram que os corpos criam uma resistência denominada inércia, opondo-se a qualquer tentativa de mudança em seu estado de movimento ou de repouso. Essa resistência será tanto maior quanto maior for a sua massa. Assim, podemos concluir que a inércia é a propriedade da matéria que impõe resistência às variações em sua velocidade, ou seja, todo corpo tende por inércia a manter o seu estado natural, a menos que uma força resultante externa altere este estado. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos o terceiro e último enunciado da primeira lei de Newton. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.